As fotos postadas em uma rede social de restos mortais amontoados no cemitério municipal de Muriaé seguem repercutindo em conversas informais pela cidade e também na mídia. E para esclarecer os fatos, inclusive responder às perguntas de telespectadores, o Jornal Atividade convidou o administrador do cemitério municipal de Muriaé, senhor Luiz Carlos Magalhães. Mas antes de iniciar a nossa entrevista, vamos mostrar uma matéria feita pelo repórter Paulo Vitor Costa, que fala sobre os possíveis impactos ambientais provocados por essa situação. O cemitério municipal essa semana se tornou assunto nos principais veículos de comunicação do estado. Tudo devido ao ossário que foi fotografado e gerou polêmica nas redes sociais. Em entrevista à nossa equipe, o administrador do cemitério, Luiz Carlos Magalhães, disse que todos os cemitérios têm ossários e que ele não traz risco para a sociedade. Nós temos que ter um local próprio para colocar esses restos mortais, que é o ossário. Todo cemitério tem ossário, não é só o cemitério de Muriaé. Então, as fotos que foram publicadas são fotos do cemitério, do ossário. Esses ossos não estão a ermo, esses ossos não estão abandonados, jogados de qualquer forma, eles estão depositados no local certo, que é o ossário do cemitério, de forma responsável. Nossa equipe conversou com o ambientalista Renato Sergiliano e falou que a situação atual do cemitério pode sim trazer prejuízos ambientais para a população. Nesse material orgânico que se decompõe dos cadáveres, existe uma substância muito contaminante, e ela é infecciosa também, causa doenças gravíssimas para a população. Essa substância chama putrina, da putrefação mesmo dos cadáveres. Então, um cemitério sustentável, ele teria, no mínimo, solo impermeável, né, para essa substância não contaminar os lençóis freáticos. Ainda segundo ele, é importante criar medidas o quanto antes para deixar o cemitério municipal altamente sustentável. Basicamente, o que a gente observa hoje, o que trouxe essa história à tona, foi o manejo das ossadas, né? Esse manejo está sendo feito de uma forma muito rudimentar, sem técnicas. Né? A cidade ela não tem uma legislação específica para isso. Provavelmente o cemitério tem lá um regulamento, né? Mas isso é preciso ter uma regulamentação municipal. Algumas cidades, tipo Londrina, Maringá, já contam com essa legislação. Então, essa legislação pode prever que, por exemplo, depois de 2 anos, esses ossos serão remanejados para uma exumação, serão exumados e aí serão cremados. A situação no cemitério de Muriaé tomou grande proporção e levantou debates sobre a realidade dos cemitérios brasileiros. A maioria deles tem problemas ambientais que, se não forem solucionados, podem trazer grandes consequências no futuro. Em nenhuma hipótese, isso é inadmissível, tá? Não se pode misturar os ossos do jeito que está lá, deixar os ossos ao tempo, né? Porque o lugar que os ossos estão lá no cemitério hoje, o lugar é cercado, mas eles estão. Isso causa uma impressão muito ruim para a sociedade como um todo. O que a população espera é que essa situação seja esclarecida e que novos padrões de trabalho sejam criados no cemitério municipal. Aqui, primeiramente, Luiz Carlos, quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui ao programa, ao nosso Jornal Atividade. Para início de conversa, Luiz, o que você tem a dizer sobre essas explanações feitas pelo ambientalista? Olha, o que eu tenho a dizer, primeiro, eu sou leigo no assunto em relação à questão ambiental. Eu não sou a pessoa mais indicada para responder a esses questionamentos. O que eu posso afirmar para você é que, se existem erros, os erros estão sendo cometidos há muitos anos. As administrações anteriores também fizeram os mesmos procedimentos em relação aos ossos do cemitério municipal de Muriaé. Essa é uma prática que essa administração, que começou há cerca de 2 anos, está continuando. Nós não inventamos nada, nós pegamos a situação assim e está continuando dessa forma. Se a forma está errada, eu acho que é hora do Poder Executivo, do Poder Legislativo, atentar para esse fato e corrigir. O que eu gostaria de dizer para você, Valteci, é que as imagens causam impacto? Causa sim. Mas, na verdade, o que eu gostaria de esclarecer
me perguntaram quais medidas serão tomadas. As medidas têm que ser tomadas, mas o que se levantou muito e que foi questionado, foi colocado nas redes sociais, é que as pessoas poderiam ver esses ossos, poderia causar impacto. Na verdade, isso não acontece. O ossário, ele tem 4 paredes, todos fechados, tem uma porta. Na verdade, a pessoa que foi lá e fotografou, ela só conseguiu ter acesso a esse ossário porque ela entrou dentro do ossário, ela adentrou dentro do ossário. Qualquer pessoa que andar pelo cemitério, ela pode passar do lado de fora do ossário, que ela nunca vai saber que aquilo ali é um ossário. Mas se entrar lá dentro, é claro que as cenas são fortes, são ossos realmente expostos, realmente eles não estão catalogados, eles não estão armazenados de forma ordeira, porque é uma prática que já vem de muitos anos. O cemitério de Muriaé não tem só aquele ossário, o cemitério de Muriaé tem outro ossário em cima, que é uma situação bem pior. Exatamente, tem um outro ossário que é uma situação bem pior. É um ossário que deve vir a cerca de 20, 30 anos, foi feito um buraco, veio se colocando ossos até uma certa altura, ele também é cercado, tem um portão. Então, o que acontece? O cemitério de Muriaé passa por vandalismo. Vândalos entram lá à noite, depredam, quebram um túmulo, ateiam fogo, como aconteceu na questão dos caixões. Nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade. Os caixões estavam lá, realmente estavam sendo depositados naquele local. Alguém foi e colocou fogo. Ato de vandalismo. Alguns dias atrás, não muito tempo atrás, eu estive que ir pessoalmente no ossário de cima e apagar, porque alguém foi lá e colocou fogo nos ossos. Os ossos começaram a pegar fogo. Então, são situações que acontecem. Outra coisa que o cemitério de Muriaé, ele foi construído em um local e agora tem um loteamento nos fundos do cemitério de Muriaé. Então, isso causa incômodo à vizinhança. Agora, quem chegou primeiro? Foi o cemitério ou foi o loteamento? Obviamente que é o cemitério, mas hoje nós temos que conviver com essa situação. Então, por exemplo, nós tínhamos um local próprio para queimar caixão na parte de cima do cemitério. Nós tivemos que acabar com ele, porque ele começou a causar incômodo à população. Então, são coisas que essa administração vai ter que enfrentar, são desafios que essa administração vai ter que inventar. O que eu quero deixar bem claro com a população, nós em hipótese alguns profissionais do cemitério, não estão fazendo de propósito, não estão desrespeitando as famílias. Isso é uma prática comum, para nós isso é comum. A população se vê espantada com isso, mas para nós isso é uma questão rotineira, é uma questão comum que acontece no cemitério. Os ossos, Luiz, que estão ali já amontoados, misturados, como você já bem disse, é impossível fazer o reconhecimento deles. O que serão feito com aqueles ossos? Serão incinerados ou vão continuar ali guardados? De que forma que vocês pretendem fazer com aqueles ossos que eles não podem mais ser identificados? Olha, o que eu posso te responder hoje, agora? Os ossos irão continuar no ossário. A tomada de decisão da administração, ela vai vir num segundo momento. Nós vamos sentar, nós vamos dialogar com a administração, com o prefeito, com a secretária de administração e vamos ver qual a solução mais plausível para aqueles ossos. Eu já expliquei várias vezes de onde que vieram aqueles ossos, são de gavetas populares, são famílias que não foram lá resgatar os entes queridos. Nós não temos outra opção a não ser colocar aqueles ossos no ossário. Está armazenado de forma irregular, está todos amontoados? Está. Porque isso é um procedimento, para nós, rotineiro. Talvez a grande repercussão, Luiz, seja também muito em função disso. Não, acho que ninguém, até o momento pelo que a gente vai passar as perguntas para você, ninguém questionou o fato de estar lá, porque lá é o local correto dos ossos. Mas talvez a grande polêmica esteja na forma como eles foram armazenados, correto? Exato, correto. Eu concordo com você. Ali existem ossos de gaveta, existem ossos que nós estamos acabando com o ossário de cima, estamos trazendo os ossos que estão no ossário de cima para o ossário de baixo. Porque o ossário de cima está em situação muito crítica, as paredes, então ali tem muitos ossos que a gente estava acabando de tirar, por isso essa porta ficou somente encostada no final de semana por um erro,
por um esquecimento, um lapso de um dos nossos funcionários, deixou a porta só encostada, o que possibilitou essas fotos. Perfeito. Nós fomos às ruas hoje, o repórter Paulo Vitor Costa, para justamente trazer algumas das dúvidas das pessoas para que pudessem ser esclarecidas. Luiz, gostaria que você ouvisse com a gente. Tá bom, por favor? Eu gostaria de saber o que seria feito com esse descaso lá no cemitério com os ossos, com os seres humanos, porque os familiares têm grandes sentimentos. Isso dói muito em mim e todos que tem lá. Então, Luiz. Bem, eu gostaria de responder para essa senhora que, na verdade, o descaso ele não acontece por parte da administração do cemitério. Ele não acontece por parte dos funcionários. O descaso ele começa por parte das famílias. As famílias, quando vão no escritório assinar o termo de responsabilidade, elas são alertadas que durante o ente querido está indo para uma gaveta popular, que nós precisamos usar essa gaveta porque ela é de uso contínuo, ela não é de propriedade da pessoa, e que, passados 2 anos, se a família não procurar, nós não temos outra alternativa a não ser retirar esses ossos e ir para o ossário. Nós até identificamos os sacos que vão para o ossário. Lá existe alguns ossos que estão sacos, as TVs que foram lá, sim, as equipes, pôde ver. Até identificamos, colocamos a gaveta correspondente. Só que por ela estar exposta ao sol, dura muito pouco tempo. Então, lá, por exemplo, hoje sacola já deterioraram, já abriu, já misturou tudo. Então, eu acho o seguinte, a administração do cemitério, os funcionários do cemitério, não tem descaso com esses restos mortais, são restos mortais. A família, sim, a família está tendo um descaso com o seu ente querido, porque ela sabe dessa situação, ela toma conhecimento, ela assina um termo fica arquivado dentro do escritório do cemitério e um termo vai com a pessoa. Ela tem a data que a pessoa foi sepultada, ela tem o número da gaveta, então, se ela quiser, como muitas famílias vão lá e resgatam os ossos, mas 80% das pessoas que são sepultadas nas gavetas populares, elas não são resgatadas. Então, isso não compete à administração do cemitério. Nós não temos como resolver essa situação. Isso compete à família. A família é responsável, tanto que o termo de responsabilidade é assinado pela família, não é assinado pela administração do cemitério. A família que tem a responsabilidade de ir lá resgatar esses ossos. Então, a imagem causa impacto, como eu já disse. Causa impacto, sim. Nós sabemos que causa impacto porque trata-se de restos mortais de seres humanos. Não é restos mortais de bicho que está lá, é de seres humanos. Então, eu acho que é um alerta para a população. Se você tem um ente querido seu que está na gaveta, procure. Nós temos o maior prazer de ir lá fazer a retirada dos ossos, levar para um túmulo perpétuo. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você, para a população, o cemitério de Muriaé está na reta final de uso. Hoje nós temos um outro cemitério em Muriaé, que é um cemitério particular, que ele está com cerca de 10% de uso da capacidade dele. Ele tem 3 vezes o potencial do nosso cemitério, mas ninguém quer ir para esse cemitério particular. Todas as pessoas querem ficar no cemitério municipal de Muriaé. E nós não vamos ter como atender todas essas pessoas num curto espaço de tempo. Eu ia até fazer essa pergunta depois das perguntas, mas aproveitando que você tocou no assunto, Luiz Carlos, justamente isso. Atualmente, quantos corpos estão depositados no cemitério municipal de Muriaé? Olha, eu não posso te precisar de forma correta, mas seguramente o cemitério de Muriaé deve ter cerca de 50 mil corpos lá, porque nós temos túmulos que tem 3 pessoas dentro, nós temos túmulos que tem 5 pessoas dentro, temos túmulos que tem 10 pessoas dentro. Então tem toda uma geração lá. O cemitério de Muriaé, ele é da época dos padres, ainda que os padres administravam, depois passou de ser administrado pelo município. Então, tem toda uma história lá. E é um projeto, uma perspectiva de que se construa um outro cemitério, porque pelo que você vem dizendo, que é necessário esse rodízio nessas gavetas populares, que os ossos estão indo para esse ossário. Então, pode-se dizer que já está praticamente chegando ao fim o cemitério municipal de Muriaé. Chegando ao fim de utilização. E existe um projeto novo? Então, as administrações vêm sendo alertadas para esse fato, as administrações anteriores.
Essa administração também tem sido alertada para este fato. Não posso responder essa pergunta, não é da minha alçada. Essa pergunta eu não posso responder. Ok, vamos então para a próxima pergunta, então, telespectador. Por que os túmulos estão tão depredados assim, tá tudo quebrado ali, eles não tomam conta disso aí? Queria saber por quê. Então, essa pergunta é muito oportuna, porque eu já falei e volto a afirmar, existem depredações. O cemitério hoje, ele tem de tudo. Se você chegar lá a partir das 5 horas, que é o horário que termina a visita, você vai encontrar pessoas adentrando o cemitério. Então, existem pessoas que vão lá, jovens, existem grupos sociais que vão lá. O cemitério, à noite, ele vira um verdadeiro local de entretenimento das pessoas, que não deveria acontecer. E, infelizmente, nós não temos ainda como controlar esse acesso. Nós estamos agora com um projeto de acabar com essa entrada no cemitério a partir das 17 horas. Estamos com essa ideia de implementar. É uma ideia fácil de ser implementada? Não é. Nós vamos precisar do apoio da Polícia Militar, vamos precisar do apoio das autoridades para tentar amenizar um pouco. Às vezes a família vai lá, conserta um túmulo, embeleza o túmulo, coloca mármore no túmulo, vai lá uma pessoa, quebra o túmulo, depreda o túmulo. Então, infelizmente, isso é uma coisa que acontece. Mas, respondendo à pergunta do telespectador, a conservação do túmulo é responsabilidade da família. Se o túmulo está descascando, se ele está em situação deplorável, é responsabilidade da família. O cemitério não se responsabiliza pela conservação do túmulo. Ok, mais uma telespectadora. Teria como os ossos que estão no ossário serem catalogados? Foi o que nós até abordamos no início da nossa conversa, né? Isso. Eu vou responder ela a realidade de hoje. Essa realidade hoje, ela não existe a menor possibilidade. Pode-se corrigir o que está sendo feito? Pode-se corrigir. Vai ter que ver a forma como isso vai ser feita e vai ter que ver também o material humano, porque hoje eu não tenho uma equipe que poderia fazer esse tipo de trabalho, mas é uma hipótese levantada que pode ser colocada em prática. No caso, a partir de agora. A partir de agora. Os que estão lá não tem mais jeito. Perfeito. Mais um. Os ossos estando no tempo pode trazer algum problema ambiental? Foi o que na verdade, essa é uma questão levantada, né? É uma questão que foi levantada, e nós ouvimos aí um profissional do meio ambiente que levantou essa questão. Eu gostaria só de salientar a questão que o Renato levantou, é que, além dos profissionais, os coveiros e os auxiliares que têm contato com esse material, ninguém mais tem contato com esse material. Esse material ele fica lá dentro do ossário e ninguém tem contato. Os nossos profissionais, eles usam luvas e usam máscaras, né, para proteger desse contato que tem com o osso. Só vai ter acesso a esse osso, só vai contaminar com esse osso se alguém quiser. For lá e pegar um osso desse e quiser se contaminar. Porque o ossário, ele fica todo cercado. Agora, nós corrigimos a questão, ele não estava ficando trancado, agora nós passamos... Ele não tinha fechadura, né? Parece, né? Na verdade, ele tinha uma fechadura, a fechadura estava com problema, nós tivemos que trocar. Então, agora, por todos esses fatos, nós trancamos o ossário. Nós queremos esconder alguma coisa da população? Não. Não temos nada que esconder da população. O ossário, ele existe, está lá, é uma realidade nua e crua, que nós temos que conviver com ela. Se existem erros, eu acho que tem que ser consertados. Perfeito. E para a gente finalizar, então, até em função do nosso tempo, a última pergunta do telespectador. As famílias podem receber os restos mortais depois de algum certo tempo? Veja bem o que acontece. Quando a família nos procura, antes dos 2 anos, nós programamos a construção de um túmulo, a pessoa vai lá, adquire esse túmulo, nós vamos com a equipe lá, é retirada na presença da família os ossos, os restos mortais, e é transportado para um jazigo perpétuo. Então isso é possível, e isso é feito
pelas famílias que querem, pelas famílias que se responsabilizam pelos restos mortais dos seus entes queridos. Nós estamos fazendo mais ainda. A partir desse ano, agora, início desse ano, eu tomei uma decisão pessoal minha de, quando abre-se uma gaveta, nós enterramos a pessoa, pegamos os restos mortais, colocamos na sacola e colocamos juntos, para, ao invés de ser 2 anos, ser 4 anos, para que a pessoa tenha mais chance de fazer esse resgate. É claro que se passou 2 anos, a família não tem interesse, mas vamos colocar uma segunda chance, né? Findou 4 anos, a família não quis realmente, os ossos continuam lá, nós não temos outra alternativa a não ser que esses ossos sejam depositados no ossário. Só para a gente finalizar, então, o Luiz Carlos, as pessoas que têm parentes que estão enterrados nessas gavetas populares, né, o tempo pode estar chegando, se aproximando, e de repente vai fazer essa exumação, no caso, retirada desse corpo, desses restos mortais, para que possa ser transferido para um túmulo. Se ela quiser fazer isso, quanto custa um túmulo hoje no cemitério municipal de Muriaé? Olha, o túmulo hoje, o túmulo de tabela hoje para qualquer contribuinte do cemitério municipal de Muriaé, qualquer contribuinte, seja ele rico, seja ele pobre, é 855. Todos os preços dos cemitérios são tabelados, está no Código de Tributação do município e são todos tabelados. R$ 855 é o preço de um jazigo hoje para qualquer família adquirir, né? A prefeitura hoje não divide túmulo, esse preço é à vista. Mas nós temos uma outra possibilidade, que é o cemitério particular que eu falei, que lá está se vendendo o mesmo jazigo que é encontrado no cemitério Jardim da Paz, no cemitério municipal de Muriaé, em 10 vezes. Então, se a família quiser, tem condição, é possível. Perfeito, então, Luiz. A gente agradece, então, os seus esclarecimentos e pode contar conosco sempre que preciso. Pois é, essas foram as principais notícias de hoje. E nessa quinta-feira a gente retorna com uma nova edição. Até lá!